Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, fundação que lança um novo retrato. Chama-se Os Homens Também Choram, da autoria de Nelson Marques, o jornalista que está connosco, o autor do livro para este debate, onde vamos falar sobre a nova masculinidade. O que é isto também da nova masculinidade? No fundo, também quisemos colocar um ponto de interrogação em relação ao livro. Será que os homens também choram? Foi uma das perguntas de base para esta conversa, que vai contar ainda à distância com Tiago Rolino, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e membro da equipa portuguesa que coordena um projeto Parent, que também vamos saber o que é, nesta conversa nos próximos 30 minutos. Obrigado pela vossa presença, Nelson e Tiago. Nelson, que é a segunda vez que está neste programa. Nelson, o que é a nova masculinidade? Bom, na verdade nós vamos falar de novas masculinidades. Pelo menos os investigadores que se debruçam sobre esta área preferem falar em novas masculinidades. As novas masculinidades são, no fundo, o que se pretende aqui é quebrar com esta ideia hegemónica, dominante do que é ser homem, destes preconceitos que são repetidos ao longo de séculos, não só o que está na capa do livro, os homens também choram, mas muitos outros, que o homem não se pode mostrar fraco, não pode mostrar vulnerabilidade, e que de certa forma vão amarrando os homens dentro de uma jaula que os condiciona. E estas novas masculinidades é nós começarmos a pensar se este velho guião está gasto, e a minha convicção é que ele está gasto. Como é que pode ser o homem do futuro? E o que se pretende é que comecemos desde a educação dos rapazes e das raparigas, que deixemos um guião mais aberto que permita aos rapazes e aos homens serem mais ligados às suas emoções, serem mais ligados à parentalidade, aliados das mulheres na luta pela igualdade. Portanto, no fundo, romper com a ideia tradicional do que é ser homem e ter um guião mais aberto, onde as possibilidades sejam mais abertas. E o guião não está a abrir? Eu julgo que aos poucos vai abrindo, mas muitos destes preconceitos que nós falamos ainda hoje se mantêm. Nós podemos ver, por exemplo... Vamos explicar alguns destes preconceitos. Sim, vamos explicar. Sim. Por exemplo, falamos... O título do livro remete-nos para as emoções, para a forma como os homens lidam com as suas emoções. E este chavão de que os homens não choram, ainda hoje são repetidos a toda a hora. Eu vejo isso há uns tempos. A minha mãe, quando falava sobre este assunto, ela comentava que, com o meu sobrinho mais novo, ela tinha reparado que ele reprimia algumas emoções. E ainda hoje... por maior abertura que nós vamos ter na sociedade, ainda vai havendo esta ideia de que um homem tem que se mostrar sempre forte. E isto depois tem o outro lado. E o outro lado, eu cito sempre este número de um fenómeno que é complexo, mas que nos ajuda a perceber um pouco. Nós, por exemplo, em Portugal, e os números são mais ou menos iguais um pouco por todo o mundo, mais de 7 em cada 10 suicídios são cometidos por homens. Uma das razões, haverá outras, tem a ver com esta dificuldade que os homens ainda têm de pedir ajuda, de admitirem que precisam de ajuda, e, portanto, estas coisas, estando a mudar, ainda há muito caminho para fazer. Mas, Nelson, o que, no fundo, o que é que a sociedade espera do homem, no sentido de os homens não choram tradicionalmente porque a sociedade espera que o homem não chore, no fundo, é isso. Mas essa sociedade também é composta por mulheres. É verdade. As mulheres também esperam que os homens não chorem? Nós, como dizes e bem, nós vivemos em sociedade e, portanto, estas coisas, este condicionamento acontece
desde logo em casa, pelos pais, e portanto acontece pelos homens e pelas mulheres. Estamos a generalizar, obviamente não são todos homens, não são todas as mulheres, mas acontece no cinema, na publicidade, na música, nas escolas, e portanto sim, também há uma parte de responsabilidade das mulheres, dos homens, mas também das mulheres, na forma como, desde logo, educam os rapazes de forma diferente do que educam as raparigas. As expectativas em relação aos rapazes ainda são muito diferentes das expectativas que existem em relação às raparigas. Tiago Relino, bem-vindo à conversa. O que é esta eventual nova masculinidade ou novas masculinidades? A mesma questão para si, o tom destes conceitos remete-nos também para uma sensibilidade que se pode ser ou não demonstrada pelos homens, pode ou não ter essa sensibilidade, também de ser, desde cedo, ser educado para ela. Como é que o Tiago olha para esta categorização? Muito obrigado pelo convite, uma boa tarde a todas as pessoas que estão envolvidas neste programa. Efetivamente, desde que nós nascemos, nos condicionam e nos colocam, vamos dizer assim, em caixinhas que são de diversas categorias. Não só a caixinha do género, e esta caixinha do género eu digo sempre que nos colocam em duas num sistema binário, o que invisibiliza as outras identidades, as outras expressões de género, mas também nas caixinhas da racialização, das condições sociais e económicas em que nós nascemos. E o colocar-nos em caixinhas, obviamente, num sítio fechado, vai condicionar daí para a frente a nossa vida toda. E não é só desde que nascemos, é até antes de nós nascermos. É um exemplo que nós utilizamos muito nos nossos projetos, falando com os jovens e as jovens, é de que quando se encontra uma mulher grávida na rua e se sabe que ela está grávida de um menino, imediatamente nós pomos uma voz mais assertiva, mais dura, mais, um rapagão, vai jogar futebol, vai ao pontapé, vai ser jogador de futebol, etc. Quando é uma mulher que encontramos grávida de uma menina, nós baixamos logo o tom de voz, falamos de uma maneira mais sensível e dizemos, vai ser muito bonita, vai ser uma princesinha. Ou seja, até desde antes do nosso nascimento, nos condicionam para irmos por dois caminhos paralelos e dois caminhos binários, eu volto a dizer, o que esconde muitas outras expressões, identidades de género, mas nos coloca em dois caminhos paralelos que nunca se cruzam e que temos que seguir a vida toda se formos rapazes ou homens e raparigas ou mulheres. E isso também se vê nos brinquedos, que é aquele exemplo mais visível que as pessoas já vão tomando a consciência, as cores, e nos vão educando a sociedade, e eu falo em sociedade, mas não como um ente supra-sumo, mas como cada um e cada uma de nós, não é? Condicionamos os rapazes e as raparigas a comportarem-se de determinada forma. Os homens para serem mais agressivos, mais duros, menos sensíveis. As meninas para serem mais bonitas, a cuidarem da imagem e a serem mais sensíveis, a cuidarem da casa e dos bebés e da família. Portanto, isto depois, se o começamos a fazer em crianças e depois na adolescência, vamos seguir esses dois caminhos paralelos. E o que é importante aqui, e a pergunta que fez até ao Nelson, de que também as mulheres condicionavam. Não vamos pôr outra vez este fardo, digamos assim, nas mulheres de também transmitirem. É a forma como somos socializados e socializadas que começa e que é diferente de tempos para tempos, cronologicamente, porque ser homem e ser mulher agora não é o mesmo que ser homem ou ser mulher há 100 anos atrás ou há 200, e também a nível geográfico norte do sul. E o que nós temos tido algum sucesso agora, nos nossos tempos, nos tempos em que estamos, temos tido algum sucesso em falar às meninas sobre que podem ser o que quiserem, fazer o que quiserem, terem profissões que eram anteriormente mais ligadas aos homens, como engenheiras, como pilotas de aviões, de astronautas, se quiserem, e temos já alguma facilidade em falarmos às meninas sobre isso. O contrário já é diferente. Já temos tido mais dificuldade em dizer aos meninos que podem ser o que quiserem, que podem falar dos seus sentimentos, de terem profissões ligadas ao mundo das artes e ao teatro, ligadas às emoções, e em explicar a esses meninos os benefícios da igualdade de género. Mas isto tudo numa perspectiva sempre feminista, em que não é retirar
a importância à mulher e voltar a pôr os homens no spotlight, mas sim nesta perspectiva de igualdade, que o feminismo é igualdade, e de falarmos que quanto mais rompermos estes estereótipos que nos colocam, estas caixinhas que nos colocam, mais livres e autodeterminados os homens podem ser. Este é um tópico interessante que tem a ver com a crescente autodeterminação das mulheres e que se mediatizou bastante, mas sabemos bem a diferença entre o discurso mediático e a realidade, que é diferente. Ainda assim, Nelson, eu gostava de abordar esta questão das duas dimensões, enquanto nós, aliás, o livro começa por aí, por movimentos também feministas que levantaram a questão relacionada com as mulheres, mas como é que os homens podem ver ou crescer ou adaptar, responder ou traçar um caminho próprio paralelamente àquilo que neste momento acontece com as mulheres naquilo que elas reclamam para si próprias, que tradicionalmente, como agora o Tiago estava a sublinhar, não faz parte da tradição, do discurso que se faz em relação às mulheres. Ora bem, se calhar eu gosto mais de acreditar que nós, em vez de continuarmos nestes caminhos paralelos, devíamos tentar cruzá-los? Sim, andarmos no mesmo caminho. Isto são duas faces da mesma moeda. Não estamos aqui a falar de dois fenómenos que têm que ser antagónicos e não são antagónicos, ou não deveriam ser. A libertação das mulheres será também a libertação dos homens. Era bom que os homens percebessem que têm a ganhar com estas questões que nós estamos aqui a falar e não em perder. E, portanto, eu gosto de acreditar que, mais do que os homens encontrarem o seu caminho, ou então, como eu falo no livro, nós precisamos da revolução da masculinidade. Mas essa revolução da masculinidade não é oposta à revolução do feminismo. E escreve aqui uma mudança que precisa da ajuda de todos, a começar pelos próprios homens. Sim, o feminismo a revolução feminista não se cumprirá se os homens não decidirem participar nela e se não perceberem que têm a ganhar com ela, em libertarem-se também destes constrangimentos que o Tiago estava a falar e que os condicionam ao longo de toda a vida, muitas vezes sem eles se aperceberem disso, porque de facto têm privilégios e têm dificuldade em abdicar desse privilégio, mas depois têm dificuldade em ver o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda, disto que nós falávamos, esta performance da masculinidade, é, por exemplo, o caso quando nós ensinamos aos homens a serem mais dominantes. Em números redondos, 90% dos homicídios são cometidos por homens, mas também são cometidos sobre homens. 90% da população presidiária é constituída por homens. Temos o fenómeno do suicídio que nós falamos. Os homens morrem muito mais por questões de abuso de álcool, de drogas, por conduzir em excesso. Em Portugal, a esperança média de vida dos homens, e eu espero não estar a cometer nenhuma incorreção, mas eu julgo que é 6 anos inferior à das mulheres, e isto liga-se muito a estes comportamentos de risco que os homens assumem, muitas vezes até para provar que são homens. Isso começa logo na adolescência, quando os miúdos saltam do muro, saltam da ponte, para mostrarem que são a sua masculinidade. E, portanto, os homens também morrem mais por razões, às vezes, estúpidas, para meterem máscaras que eu gostava que fossem sendo derrubadas, e que, de facto, nós, mais do que termos um mundo em que nós construímos muros entre esses caminhos paralelos que nós falávamos, pegássemos nas pedras que nós vamos encontrando no caminho, e que são muitas ainda, e construíssemos pontes. Porque, de facto, uma sociedade mais justa será uma sociedade onde todos nós podemos ser mais felizes. Pelo menos essa é a convicção que eu tenho. Mas em muitos casos implica retirar aquilo que tradicionalmente está na esfera masculina. Em muitos aspectos, a mulher conquista terrenos que até agora estavam
só na mão dos homens. Mas, sim, quando falamos disso, falamos de privilégio, não é? Há alguns privilégios que os homens têm. Por isso é que estava também, no fundo, sim, acabam por ser duas pistas, não é? Ainda são, mas o que era importante era que os homens percebessem que, por perderem, em primeiro lugar, os privilégios que eles têm em 2021, pelo simples facto de serem homens, não por terem conquistado muitas vezes, só pelo simples facto de serem homens, terem em determinadas profissões, em vários domínios, no acesso à saúde, acesso à educação, uma mais facilidade do que as mulheres, isso não faz sentido. E perceberem que abdicar de alguns desses privilégios também os pode beneficiar. Por exemplo, homens que participem mais nos cuidados da família, mais ligados à parentalidade, eu quero acreditar que serão, eu não sou pai, mas olho à minha volta, serão pessoas mais felizes. E, portanto, libertarem-se, por exemplo, das expectativas que existem em relação, ainda hoje, alguns homens também são prejudicados quando querem ter as suas licenças de parentalidade e por aí fora. Portanto, se nós tivermos uma sociedade onde estas questões não são olhadas do ponto de vista do género, onde as mulheres não são prejudicadas no acesso ao seu emprego porque vão ficar grávidas, isso acabará por beneficiar tanto homens como mulheres, como quem não se revê nesta lógica binária. Tiago Rolino, o que é que faz o projeto Parent? Enquadra-se neste ponto? Sim, o projeto Parent é um projeto de 2 anos, termina agora em junho, teve um adiamento por causa da pandemia e que traz simplesmente uma abordagem de género sincronizada com o objetivo de enfrentarmos estes desafios da prevenção e erradicação da violência contra as mulheres e crianças. Isto faz os nossos projetos do Centro de Estudos Sociais, do nosso núcleo, coordenados pela doutora Tatiana Moura, aqui do Centro de Estudos Sociais, são projetos de investigação-ação, ou seja, não são de uma investigação pura científica, mas têm resultados visíveis nos sítios onde nós os implementamos, e dizemos que ao envolver os homens numa paternidade e no cuidado, e na corresponsabilidade nesse cuidado, traz benefícios para a sociedade. Neste projeto também envolvemos profissionais de saúde e é um projeto que está envolvido também no Portugal Mais Igual, na conciliação dos 3 eixos: família, profissão e sociedade, e que pretende muito simplesmente contribuir para a prevenção da violência doméstica, para a violência de género, intrafamiliar, e também evitar a violência contra as crianças. Então nós procuramos promover mudanças nas atitudes e nos comportamentos sociais em relação àqueles papéis tradicionais de género e de cuidado que são papéis que ainda atribuímos apenas às mulheres. E nós sabemos, porque na investigação científica nos quais nos baseamos, que o envolvimento dos pais e dos cuidadores masculinos durante os períodos pré-natal e pós-natal é vital para a saúde e o bem-estar da mãe e da criança. E que o envolvimento ativo dos homens e o envolvimento como aliados vai contribuir para garantir uma maior qualidade de vida, maior qualidade no atendimento dos espaços de saúde e que vai melhorar a nossa sociedade no seu todo. Eu gostaria só, se me permitem, de acrescentar uma coisa ao que o Nelson está a dizer, e mais uma vez eu tenho que focar neste ponto, e estavam a focar nas conquistas feministas. É óbvio, eu sinto-me um bocadinho desconfortável por estarmos sempre só homens a falar disto, mas é graças aos movimentos feministas e às conquistas das mulheres que nós podemos estar a falar disso aqui. E ter 2 homens é reconhecer o meu privilégio enquanto homem cisgênero e heterossexual, e estar a poder falar disso, não para, repito, voltar a pôr o foco nos homens, mas porque o envolvimento da outra metade da população
é importante para que nós alcancemos a igualdade de género. E o contrário da igualdade de género não é a diferença, como muitas forças nos tentam incutir agora, de que com a igualdade queremos é que toda a gente seja igual e toda a gente se vista da mesma maneira, se comporte da mesma maneira. Não, nós todos e todas somos indivíduos diferentes, com maneiras diferentes de ser. O que queremos é que um género, seja ele qual for, qualquer identidade ou expressão de género que for, não tenha benefícios em relação a outros. Benefícios em termos de direitos, obrigações, possibilidades. Isso é que é importante retermos, não é? E outra coisa que é muito importante dizer é que não queremos homens aliados ao feminismo agora e aliados a questões da igualdade, porque, coitadinhos, vão ter... Também sofrem muito com o sistema patriarcal onde estamos. Não é isso. Por isso é que também é errado nós dizermos não faças isto a uma mulher, podia ser tua mãe, podia ser tua irmã. Não é esta parte. É porque é uma questão de igualdade entre toda a gente, entre todos os seres humanos. É esse o foco que temos que ter. E por isso é que a visão feminista é importante nisto. Nelson, o livro também começa por aí. É um debate que tem vindo a reboque de um conjunto de denúncias de ilegalidades, em muitos casos de crimes. O livro começa pelo movimento Me Too, mas ao longo desta conversa, já aqui falámos de violência doméstica, violência contra crianças, podemos falar de abusos sexuais, podemos falar de assédio sexual. Um debate muito puxado pela questão de um crime. Como é que podemos debater a nova masculinidade ou todo este movimento sem falarmos ou é essencial falarmos das dimensões abusivas a nível quase de crime como encontramos aqui? Reforçando as ideias o Tiago estava a dizer, nós não estamos aqui, isto não é, não estou a ser advogado de defesa dos homens, não é? Nem advogado de defesa, nem advogado de acusação. Aqui não se pretende um julgamento dos homens. Não é isso que se pretende. O fenómeno é muito interessante porque, de certa forma, coloca a masculinidade debaixo do microscópio, obriga-nos aos homens a pensar nos privilégios que têm, nos comportamentos que têm, e eu acho que nesse aspecto há aqui uma mudança. E depois tem uma mudança muito significativa que foi dar voz às mulheres. Dar voz a estes fenómenos que nós sabíamos que existiam, mas que foram sendo silenciados durante décadas. O caso do Weinstein comentava-se em Hollywood há pelo menos 30 anos e as pessoas foram, em muitos casos, sendo cúmplices. Alguns deles depois vieram admitir mais tarde, como o Tarantino, que sabia o suficiente para pelo menos ter verbalizado algo antes das acusações serem conhecidas. E a questão da violência é aqui fundamental. Porque há uma linha direta entre a forma como nós educamos os rapazes e a forma como a sociedade ainda espera, dos homens que sejam dominantes, e há uma linha direta dessas em relação à violência de género, em relação à violência doméstica. E é importante que nós estamos aqui a falar, de facto, que este guião também condiciona os homens, mas, de facto, as grandes vítimas são as mulheres. E, portanto, nós, se queremos pôr fim a esse fenómeno da violência de género, da violência doméstica, nós temos que atuar muito antes. Por isso é que essas questões são importantes. É preciso mudar até a forma como nós olhamos para as mulheres. Os homens têm que olhar também para a forma como olham para si, mas como olham para as mulheres, para nós pormos um travão nessa violência, que é um fenómeno do qual a sociedade se devia envergonhar para lá só das manchetes que vão fazendo nos jornais, e depois todos os anos nos vamos esquecendo, e todos os anos os números da violência vão aumentando, e agora fala-se um pouco do Me Too, mas depois vamos esquecer e vamos voltar ao mesmo, e enquanto nós não agarrarmos esta questão de caras, não pusermos, não questionarmos o privilégio que os homens têm, não questionarmos o que é isto de ser homem, o que é isto de ser mulher. Enquanto nós não refletirmos sobre isso, os avanços vão continuar, e de facto nós avançamos, mas vão continuar a ser avanços curtos em relação àquilo que nós desejamos, seja nas questões
da violência, seja nas questões... E por falar em violência, é curioso, o livro traz também exemplos que talvez são menos mediatizados, como o trabalho de quebrar o silêncio. Aí estamos a falar de homens que sofreram também abusos sexuais. E sim. aqui eu vi uma estatística nos responsáveis, 1 em cada 6 homens são vítimas de alguma forma de violência sexual antes dos 18 anos, não é? E na maior parte dos casos, na maioria dos casos, às mãos de homens. O caso de quebrar o silêncio é muito interessante. Primeiro porque traz um fenómeno que é quase invisível, não é? E depois é interessante precisamente por causa desta questão, que é o facto, muitas dessas histórias, esses homens calaram os seus abusos durante 20, 30 anos, pelo simples facto de terem vergonha de o admitir. Atenção que não é um fenómeno exclusivo dos homens, isso acontece também com as mulheres, porque ainda hoje há uma parte da sociedade que eu gostava de acreditar otimisticamente que é uma parte menor, mas que é uma parte muito significativa, que ainda prefere atacar a vítima do que se questionar sobre o fenómeno em si. E recorrentemente nós temos, sempre que aparece um caso de assédio, há uma parte da sociedade que todo o seu arsenal é convocado para atacar a vítima. E depois isto explica que homens ou mulheres se remetam ao silêncio com receio de serem violentados uma segunda vez, que é o que acontece em muitos desses casos. As pessoas depois são violentadas nas redes sociais, nas caixas de comentários dos jornais, e essa associação é muito interessante. Eles em 4 anos já deram apoio a mais de 300 homens aqui em Portugal, que foram vítimas de violência sexual, geralmente no período não só, mas geralmente da infância e da adolescência, e é um fenómeno em relação ao qual tudo isto que for tirar fenómenos também acho que esse é um pouco o papel do jornalista, não é? Que é tirar os assuntos que estão nas margens da sociedade, que estão invisíveis, e trazê-los à luz para nós refletirmos sobre eles. Nesta matéria, o Nelson é um jornalista ativista ou um jornalista ponto? Debato-me cada vez mais com isso. Eu não me diria ativista, mas há uma parte de mim, nem todos os colegas concordarão. Eu acho que sou homem e cidadão antes de ser jornalista. Muitos colegas discordarão disso, mas acho que durante muito tempo me senti confortável a dizer, bom, eu sou jornalista, eu tenho que me limitar a contar o que a sociedade é, ou o que eu vejo na sociedade, mas há uma altura, e eu julgo que estou nessa altura, em que vou sentindo que isso não é suficiente. E, portanto, nós, fazendo o trabalho de um jornalista, porque o que eu trago aqui neste livro são histórias de homens que questionam esse guião da masculinidade e que lutam contra ele, mas fazendo esse trabalho, ajudar à mudança. E eu acho que nós também, como jornalistas, podemos ajudar à mudança. Se sou ativista ou não, eu não sou jornalista, mas também sou um cidadão preocupado com a mudança. Tiago Rolino, eu gostava de o ouvir sob uma perspectiva muito particular que tem a ver com a adolescência. Lembrando, falámos aqui de violência, algo que vem preocupando crescentemente quem estuda os fenómenos, que é a violência no namoro, e que também expressa muitas vezes essa violência de rapazes sobre raparigas. Pergunto-lhe se é aqui nestas idades que é mais crítica uma intervenção antes dos 18 anos. No momento em que estamos, todas as intervenções em todas as idades são importantíssimas. Posto isto, é óbvio que em idades precoces, e nós estudamos isso e temos um projeto novo que é o Kinder, que vai agir não diretamente com as crianças, mas com educadores e educadoras e todo um tecido até mais novo, que vai dos 5 anos de idade. Mas, obviamente, que nós precisamos de fazer reflexões críticas e de ensinar alguns conceitos, e não é ensinar, eu não gosto da palavra de ensinar, mas transmitir alguns conceitos na tentativa desta mudança de atitudes e comportamentos e destas normas estereotipadas de género. E trabalhando com jovens homens, mulheres e outras identidades de género também, conseguimos bons resultados. Mas não se pode bastar só aí, porque não trabalhar com as famílias, não trabalhar com professores e professoras, não trabalharmos a sociedade em si,
tudo o que fizermos só com os jovens e com as jovens será um trabalho que ficará por acabar. Tiago Rolim, 2/3 das raparigas aceitam a violência no namoro como normal. É algo de preocupante. Sim, e não é só as raparigas, os rapazes também. Há um estudo da UMAR que diz mais ou menos isso, que são os jovens e as jovens que foram questionadas e questionados, acham certas e determinadas atitudes como normais e que não identificam como violência. Esse é um ponto que nós falamos muito com os jovens com os quais falamos, que é esse mesmo. Há algumas atitudes e comportamentos que eles e elas não identificam como violência, e o são. E normalmente é o ver o telemóvel do namorado ou da namorada sem autorização, o controle, os 20, 30 SMS ou mensagens. Isto de SMS já nos faz sentir velhos, que eles já não mandam SMS. Se não for travado nessa idade, todas as pessoas que trabalham nesta área intuem que isso vai repetir-se mais à frente na vida adulta. Sim, e não só repetir-se na vida adulta, mas aquilo que eu falei há pouco, que era na transmissão intergeracional de violência, que crianças que crescem em ambientes de violência, não só na violência física, têm maior probabilidade, e os estudos Images, que é um estudo do Promundo que mede isso mesmo, de ou cometerem violência, no caso dos homens, ou de serem vítimas de violência, no caso das raparigas. Isso é transmissão intergeracional. Sim, eu por fim gostava de colocar aqui uma última questão a ambos. Nelson, começo por si. A nossa sociedade está preenchida, mediaticamente sobretudo, mas nas redes sociais, por personalidades que alguns chamam influenciadores e que em alguns meios de comunicação social são também protagonizados muito, que têm bastante peso na sociedade, os humoristas, por exemplo. Hoje em dia transmitem muita opinião à sociedade e com forte penetração em várias camadas sociais. Nelson, como é que a maior generalidade destas personalidades se posiciona? O Nelson tem uma visão crítica em relação ao trabalho e às mensagens que estes influenciadores transmitem, estes humoristas. Como é que um humorista trataria, por exemplo, um homem que faz tricô? O livro foca um desses casos, o caso do Diogo Faro, que até criou um movimento chamado Não é Normal, um movimento contra o machismo. O Diogo Faro é um sinal de mudança, é um sinal de um humorista que usa o seu trabalho para combater estereótipos de género, raciais, a homofobia, uma série de questões. A questão é a generalidade. A generalidade ainda vai sendo o oposto, não é? Nós vemos muitos programas de humor, onde, não só de humor, onde são repetidos os estereótipos machistas, a objetificação das mulheres, piadas homofóbicas, piadas racistas. Muitos deles dirão que faz parte da liberdade que tem. Eu gostava de acreditar aquilo que eu dizia há pouco, que é quando nós temos uma voz e que chega a um conjunto de pessoas, nós podemos usar essa voz para provocar a mudança. Infelizmente, nós temos alguns exemplos, não só em Portugal, no mundo fora, que há humoristas que o fazem, mas ainda há muito preconceito, ainda há muitas piadas homofóbicas, racistas, que ainda por cima são piadas preguiçosas, porque são fáceis, porque é repisar aquilo que... é muito curioso quando... Há um fenómeno que nós temos que abordar aqui, que é o fenómeno da cumplicidade. Muitos homens, por exemplo, pensam, bom, aquele ali é que é machista e eu não sou tão machista quanto ele, portanto eu estou do lado do bem. Mas depois observam fenómenos e são cúmplices deles. Isso acontece, por exemplo, com uma piada que pode ser dita e que nós nos rimos dela. E, portanto, nós estamos... Mas não estou a falar só da piada, estou a falar de hoje em dia, algumas das personalidades têm uma intervenção e dão opinião sobre assuntos da atualidade, através das suas redes sociais, não propriamente até da sua intervenção artística. Sim. E vejo, por exemplo, que alguns deles estão, nos últimos anos, 2 ou 3 anos, muito mais afirmativos, por exemplo, na questão do racismo. Sim. Mas talvez não tanto nesta área. É verdade. Se calhar tem muito a ver com estas questões que nós vamos aqui falar.
há homens, e não são homens, também há mulheres que ouvem a palavra feminismo e sentem um arrepio na espinha. E há mulheres e homens que são orgulhosos de ser antifeministas, que é um fenómeno que eu não consigo entender. Agora, eu gostaria que essas personalidades que têm essa voz se posicionassem mais, mas, tal como eu, alguns deles demorarão o seu tempo a chegar ao ponto em que acham que têm que fazer ouvir a sua voz. Isto é um caminho, eu não pensava da mesma forma há 5 anos, não pensava da mesma forma. O humorista não tem que ser ativista. Não tem que ser ativista. Tem a sua liberdade. Claro, não é? Não, mas qualquer uma dessas personalidades tem essa liberdade e pode usá-la como bem entender. Eu acho que nós podemos usar a nossa voz quando a temos para algo mais do que vender umas marcas, não é? Podemos fazer algo mais. E da forma que nos posicionamos pelo racismo, estas questões não são exclusivas umas das outras, são tudo questões da homofobia, os direitos das mulheres, todas essas questões deviam chamar a nossa intervenção. Agora, de facto, cada uma das pessoas saberá qual é o seu tempo e qual é o seu timing. Também não estou aqui para ditar a ninguém o que devem dizer, porque eu próprio tive o meu caminho, o meu percurso. Muita gente pode ir ler as coisas que eu escrevi no passado e dizer, bem, mas este gajo era um perigoso machista. Portanto, nós temos todos o nosso percurso. Tiago Relino, como é que vê esta questão? O que o Nelson disse há pouco, quando respondeu à pergunta de como é que um jornalista devia posicionar, eu acho que diz um bocadinho do que deve ser o tratamento destas questões, porque o pessoal é político e tudo o que nós fazemos tem uma leitura política, sejamos nós o que formos. Portanto, tudo o que nós fazemos é político e marca sempre uma posição. E quem tem visibilidade, quem tem palco, pode utilizá-lo de duas formas, ou para continuar envolvido neste mundo patriarcal e capitalista do qual nós pertencemos, ou então para utilizar, para desconstruir estereótipos e para tornar este mundo mais igual. E tudo que tenha como objetivo abordagens pedagógicas e de desnaturalização, não só do assédio sexual, do racismo, da homofobia, da xenofobia, é bem-vinda. E é possível fazer humor com essa parte. E isto não é a ditadura, o que se quer agora chamar a ditadura do politicamente correto. Não, é perceber que a nossa piada, o nosso comentário tem sempre alguém que é vítima. E é possível fazer piadas, é possível fazer comentários sem causar vítimas. E o Tiago acha que nós estamos longe daquilo que considera ser o ideal? Estamos longe, sabe porquê? Porque quanto mais nós tentamos evoluir nestas questões da igualdade de contra o racismo, nestas questões que são questões elementares de direitos humanos, mais as forças contrárias nos tentam puxar para trás e tentam que voltemos a tempos bafiantes de há uns 50, 100 anos atrás. Portanto, há sempre um contrapoder com a mesma força com o qual nós nos apresentamos contra. Portanto, nós temos é que não parar de trabalhar e falar cada vez mais e mostrar que há benefícios para toda a gente. Não é para os homens, é para as mulheres, é para toda a sociedade. E só assim é que se pode alcançar um mundo mais igual. Muito obrigado, Tiago Relino, Nelson Marques, obrigado pela vossa presença. Falámos do livro Os Homens Também Choram, de Nelson Marques, que volta a assinar um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O livro já está disponível e este programa também estará disponível na íntegra nas plataformas digitais de podcast, para além das suas emissões nestas terças-feiras na Renascença. O programa com o genérico original de Mário Lajinha, esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.